A Selic hoje é a taxa básica de juros do Brasil, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem o Fed, né, que faz a taxa dos bancos americanos, né? E aqui no Brasil a gente tem a Selic como balizadora das taxas de juros, né? O que é a balizadora? Por exemplo, a taxa Selic, quando ela sobe, o que ela faz com todos os juros? Ela eleva os juros. Por quê? Porque ela é o mínimo que você tem que receber quando você faz uma aplicação financeira, né? A Selic, ela dá ali o norte para as aplicações. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo um cenário de Selic em alta, né? 13,25. E o que significa? Significa que quando você tiver aplicações financeiras, elas vão ter que render mais, né, para compensar as taxas de juros. A gente está vivendo um cenário que é o seguinte: o capital está muito caro, né? A gente está falando de taxa de financiamento. Quando a Selic sobe, ela traz junto taxa de financiamento. Você concorda comigo que quando a taxa de juros é baixa, é pouco vantajoso para mim manter o meu dinheiro aplicado em renda fixa? Por quê? Porque quando a taxa de juros está baixa e os juros que eu recebo são poucos, não faz sentido eu ter esses investimentos. Então, por isso eu vou migrar ou para renda variável, né? Eu vou colocar dinheiro no mercado. Então, quando a gente fala de taxa de juros baixa, a gente está falando de um mercado aquecido no sentido de consumo, né? Quando eu começo a elevar as taxas de juros, o que começa a acontecer com o consumo? Ele tende a cair, porque é interessante eu manter o dinheiro guardado. Né? Por quê? Porque é melhor eu manter o dinheiro guardado do que, por exemplo, eu levar ele para renda variável, ou é melhor eu manter o dinheiro guardado justamente para me proteger das oscilações de mercado. Todos os mercados sólidos têm taxas de juros baixas. Quando existe uma taxa de juros alta, significa que aquele país específico, por exemplo o Brasil, está com um risco de crédito mais alto. Então, para atrair investidores, tanto interno como externo, eu tenho que manter uma taxa de juros elevada. Entendeu? Então, com a taxa de juros alta, eu consigo trazer investidores. Por isso que é importante a gente sempre manter o olho na Selic, porque isso, quando ela sobe, ela atrai investimentos, né? Ela atrai investimentos tanto internos quanto externos, e quando ela cai, as outras opções, que é bolsa de valores, que é realmente trazer o consumo, ela se torna interessante.